Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de vídeo de ferramentas aqui. E hoje eu vou mostrar uma das ferramentas mais legais que eu adquiri recentemente aqui do meu amigo Marcos, que foi a iBollet, que é essa placa aqui maravilhosa, que é uma placa de diagnóstico para o seu MSX, para dizer se o seu MSX está funcionando direitinho, bacana. Então nós vamos fazer aqui hoje um mergulho nessa placa, mostrar para que ela funciona e como você pode usar. Mas antes da gente começar a aula de hoje, gostaria de dar a vocês aquele aviso de que mais uma vez vamos ter MSX Rio no primeiro semestre agora, dia 22 de março, lá na Nave do Conhecimento, que é do lado do Engenhão, na rua Quias Cordeiro. Então, amigo escovador de bytes, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você se inscrever lá no Simpla. A inscrição é gratuita para você que vai lá só visitar o evento, conhecer os amigos do Retrópolis, os amigos da turma lá do MSX de Niterói, eu mesmo, Debate Creator e vários outros expositores que vão estar lá levando seus computadores MSX e seus projetinhos bacanas. Então, meu amigo, não se esqueça, 22 de março, agora, próximo sábado, lá na Quias Cordeiro, na Nave do Conhecimento, que é do lado do Engenhão, MSX Rio. Então vamos embora, vamos ver a iBollet agora. Então, meu amigo escovador de bytes, como vocês podem ver aqui, eu estou aqui no GitHub do RBSC, que é o Russian Beer, grupo russo que faz acessórios de MSX, né? Então, se vocês forem aqui no Russian Beer Service Crew, que é um grupo russo especializado em fazer várias coisinhas para MSX. E dentro desse cara aqui, ó, você vai ver que tem muitos repositórios úteis. Carnivore, Multimapper, Unimapper. E entre esses repositórios aqui, se você for olhar todos os repositórios, você vai achar aqui o repositório da iBollet. Então, se você clicar aqui para ver todos os repositórios, você vai achar aqui o repositório da iBollet, que é esse cara aqui, que é um cartucho simples para diagnosticar o seu MSX. Então, clicando no repositório, você vai ver, amiguinho escovador de bytes, que aqui dentro tem todas as informações necessárias, caso você não queira comprar o seu iBollet de algum dos fornecedores que fazem aí. Normalmente você consegue entrar em contato com eles aqui pelo nosso queridíssimo grupo do Facebook do MSX Brasil Oficial. Você mesmo pode fazer o seu próprio iBollet, sendo que todas as informações estão aqui no GitHub. Então aqui a gente tem a placa, a documentação, o firmware, os gabbers, que são os arquivos que você manda normalmente para aquelas impressoras de placas, né, como o JBLC, PCBWay, esse tipo de coisa. Imagens da placa, que se a gente entrar aqui vocês vão ver que é a mesma placa que eu tenho aqui. Essa aqui está em vermelho, mas essencialmente é a mesma placa. E aqui ela já está até com uma das expansões, um negócio legal da iBollet, que ela tem um monte de expansões que você pode plugar nela. E essa expansão aqui em azulzinho aqui é um voltímetro. Então, se a sua... agora existe também uma outra expansão feita por outros makers, que eu até vou dar uma palhinha aqui para vocês, que entra aqui na ponta direita aqui. No lugar, a placa foi um pouco estendida aqui, nesse lugar aqui, que é para você colocar o debug passo a passo na sua placa. Eu vou mostrar tudo isso mais para frente no nosso queridíssimo vídeo. Então aqui a gente tem as fotos da placa, tem os gabbers para você mandar, tem vídeos ensinando os testes, mostrando os testes. Enfim, toda a referência completa está aqui. E como todo bom projeto, obviamente, nós temos aqui o README do projeto, que indica quando foi o último update do projeto. O About, para você saber do que se trata a iBollet. Aqui aonde esses links aqui são extremamente importantes, né? São os links onde você pode comprar os itens para você poder montar a sua própria iBollet em casa. Além, é claro, de várias aqui, quando ele fala aqui Assembly Notes, né, são informações genéricas para você fazer a montagem da placa. E você tem todas essas informações aqui. Inclusive, informações importantes. Você tem que ler. E, é claro, informações de contato, informações de licenciamento.
Você pode fazer a iBollet para uso pessoal, mas se você quiser fazer a iBollet para revender, alguma coisa nesse sentido, você tem que entrar em contato com eles, pedir o licenciamento. Enfim, tá aqui, a placa tá aqui. E agora vamos dar uma olhada para tentar entender para que essa placa serve. Então, amigo escovador de bytes, nós vamos começar aqui analisando a placa base. E vem aqui no... que foi a placa que eu mostrei agora aí para vocês no nosso queridíssimo GitHub. E você pode ver que tem 4 medidores aqui que vão medir os principais sinais do seu computador. Então aqui D são os pinos de dados. Então aqui a gente vê que a gente consegue medir dos pinos de dados de D0 a D7. Aqui o clock, a gente vê aqui também tem algumas medidas de clock aqui, nesse primeiro botão. E aqui, esse primeiro cara aqui é o cara dos dados. Aqui você vê que a gente tem o address bus, sinal de write, todos os sinais do CMSX. Aqui nós temos mais address bus para os computadores que tem, o sinal de reset aqui. E aqui alguns sinais importantes do CMSX. Se você sabe diagnosticar aí a parte eletrônica do CMSX, você já sabe que aqui todos esses LEDs vão indicar para você a atividade nos pinos mais importantes, gerando assim que não seja necessário que você abra o seu computador e teste com um multímetro cada um desses pinos, porque cada um desses medidores aqui vai indicar para você como é que está o pino. Além disso, aqui em cima ó, você tem um slot. Você pode colocar alguma coisa aqui que vai servir para testar esses pinos, e aí você vai poder diagnosticar o seu MSX sem precisar de um multímetro, de um osciloscópio, porque você vai ver as atividades nos pinos mais importantes do MSX por aqui e vai poder ter um diagnóstico bacana. Então vamos plugar aqui a nossa iBollet aqui no nosso MSX. E vamos ligar o MSX para ver a atividade aqui. Ó. Então assim que você liga o seu MSX, ó, os pinos vão mostrando a atividade de boot, o que ele está fazendo nos address bus, o que ele está fazendo aqui nos data bus, mostrando sinais de clock reset. E aí você consegue diagnosticar como está o seu MSX baseado nesses caras. Mas a nossa querida iBollet não para por aí, porque como eu disse para vocês, ela é um Megazord. E aí, meu amigo, aí que entra o teste RAM 2 que eu gravei aqui nessa Spider Flash. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver a atividade dos pinos. Obviamente a gente tem que desligar o nosso MSX antes de fazer isso, não fazer bobagem. Vamos colocar aqui a nossa teste RAM. Depois, amiguinho escovador de bytes, se você quiser um vídeo falando sobre a teste RAM, onde ela tá, como é que faz para gravar numa Spider Flash ou num cartuchinho EEPROM, me avisa que eu faço um vídeo específico da teste RAM 2.0. Mas o teste RAM 2.0 é um software que vai fazer todos os testes de memória no seu computador. E aí você vai poder acompanhar a relação dos pinos aqui quando a gente executar a teste RAM. Então vamos ligar e vocês vão ver que vai chamar automaticamente ali o software da teste RAM. Esse aqui é o software da teste RAM. E agora eu vou colocar nesse teste aqui, ó, para fazer todos os testes. E aí a gente vai apertar ali o espaço e vamos ver como o MSX se comporta. Tá vendo? Aqui ele já está mexendo nos address bus para fazer os testes. Aqui ele está testando a video RAM. Ele vai executar todos os testes. E você vai ver que na execução dos testes os pinos vão se mover aqui. Então aqui ele está testando as páginas da video RAM. Aqui ele fez um diagnóstico completo de qual é o turbo R que eu tenho, as coisas que estão plugadas no momento. É sempre bom quando você for fazer testes assim, você não deixar nada plugado nele. Está plugado aqui só a iBollet e a teste RAM, mais nada. Ele continua lá fazendo os testes da VRAM. Vamos esperar ele chegar no teste da RAM. Então aqui ele terminou os testes, agora está testando os testes da Mapper. Ele passou aqui nos testes, sem falhas, então beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um teste da RAM. Vamos testar aqui a Base RAM. E ali, ó, você já vê que os pininhos estão se mexendo. Ele já testou. Ele encontrou 32K de Base RAM. E vocês viram que os pininhos se moveram aqui. Mas aí, meu amigo escovador de bytes, esse não é a única coisa que a nossa queridíssima iBollet pode fazer. Existem várias expansões para a iBollet, e esse aqui talvez seja a expansão mais importante que você precisa ter. Na maioria das vezes, quando você compra essa plaquinha aqui, né?
da iBollet, ela já vem com essa outra ferramenta de teste muito útil aqui, que é o nosso queridíssimo voltímetro. Então existe esse pontinho aqui na esquerda, onde a gente liga a nosso queridíssimo voltímetro. E o que esse cara faz? Quando a gente pluga esse cara aqui na iBollet, o que ele vai fazer? Ele vai checar se todas as voltagens necessárias estão chegando aqui no slot do MSX. Então isso aqui é uma coisa muito importante para você detectar se a fonte do seu MSX está legal ou não por aqui. Porque aqui você vai conseguir ver as diferenças, porque ele vai fazer uma medição precisa de quantos volts estão chegando no slot. E como o slot é o ponto final das trilhas do MSX, provavelmente se a voltagem estiver chegando certa no slot, ela está chegando na máquina toda perfeitamente. Então, vamos ligar aqui a máquina. E aqui, ó, você já pode ver o seguinte, ó. Aqui está passando 5 volts, que é o nosso MSX precisa de 5 volts. Está passando 11.9, que está dentro da margem da margem de tolerância dos 12 volts, dos positivos 12 volts. Então aqui está tudo bem. E aqui no negativo 12.5 volts, ele está dando um pouquinho acima. Normalmente dar para baixo é melhor do que dar para cima, porque quando a voltagem dá para cima existe possibilidade de você queimar sua máquina. Mas como está dando 12.5, ainda está dando a margem de tolerância, então são valores perfeitamente aceitáveis para o seu MSX. Uma pequena diferença, assim, 5.2, 12.5, são valores aceitáveis para sua máquina, né? Tem gente que recomenda até, se aqui como é uma máquina japonesa, usar um trafo para os valores baterem mais na vírgula, né? Mas isso aqui está bastante bacana, bastante aceitável. E é importante você saber se os valores do seu voltímetro estão batendo certinho para você garantir que você está com uma fonte adequada para o seu computador. Então, se a gente fizer aqui os testes da Baseram de novo, vamos colocar aqui o teste da Baseram. Você vai ver lá que vai mexer os pininhos, como estava mexendo antes, e que não houve alteração na voltagem. Então, a fonte desse MSX não está perfeita, mas está bastante aceitável. Então, esse diagnóstico é legal. E esse diagnóstico do voltímetro também é muito importante para você fazer um outro tipo de diagnóstico que eu vou mostrar para vocês agora. Então, amigo escovador de bytes, apenas para mostrar para vocês mais um teste importante do teste do voltímetro, não, é aqui eu pluguei ele na Casio PV16, que é aquelas máquinas bem baratinhas que vendem lá no Japão, né, que eram vendidas como videogames MSX, né? E por que eu botei nessa máquina aqui? Vamos ligar a máquina só para vocês verem. Então, se eu ligar essa máquina aqui, ó, você está vendo que a fonte está dando 4.88, está um pouquinho cansada, mas ainda está dando, mexeu lá os pininhos, vamos ter que mexer. E aqui, ó, olha que coisa, não tem nem o rail de 12 volts, nem o rail de negativo 12 volts. E por que não tem isso? Porque a nossa queridíssima máquina da Casio não disponibiliza no slot dela os rails de 12 volts e de negativo 12 volts. Ou seja, esse teste do voltímetro é muito importante para você saber se o MSX no qual você quer plugar aquele seu periférico que usa 12 volts vai funcionar na máquina que você tem. Então aqui, por exemplo, se eu tentar usar os periféricos de MSX que precisam dos 12 volts no slot do cartucho, você já sabe que não vão funcionar nessa máquina, porque essa máquina não disponibiliza os 12 volts no slot. E alguns desses aplicativos do MSX, desses periféricos do MSX, não vão funcionar aqui. Inclusive nem o teste RAW vai funcionar aqui, se você olhar aqui deu out of memory, né? Porque essa máquina normalmente ela vem com 8K de memória e a base KB7 que coloca mais 8K, então essa máquina só tem 16K de memória. E 16K de memória não é suficiente para rodar o test run. Então esse setup de teste aqui é muito interessante para você saber se o computador que você está usando se ele é um computador de qualidade ou se ele é um computador bem vagabundinho, como por exemplo é o Casio PV16, que é praticamente um videogame em forma de computador. Mas calma, meu amigo MSXero, não compre sua iBollet ainda, porque faltou falar desse cara aqui, que não foi do RBC, mas que foi do MSX Makers. Você pode ver aqui que é um projeto do MSX Makers, que é mais uma daughterboard aqui para o nosso queridíssimo iBollet. E esse módulo aqui, que foi, como vocês podem ver, a placa aqui está expandida, né? Para ter mais um
mais uma entrada aqui na direita. E esse cara aqui, o que é? É um debugger step by step, ou passo a passo, como está escrito aqui. Lembrando que o grupo MSX Makers é espanhol, né? Então aqui está passo a passo porque está escrito em espanhol. Onde a gente pode pegar o boot do nosso MSX e analisar esse boot passo a passo, clicando nesse botão aqui. Quando a gente clica nesse botão, ele começa o debug step by step, e aqui a gente pode fazer o run stop do nosso debug. Então vamos plugar ele ali no lugarzinho dele, para vocês poderem ver ele em funcionamento. Então aqui ele entra aqui, ó, nessa entradinha aqui bonitinha. E agora o nosso Megazord tá, ó, uma coisa linda. Temos várias coisas aqui. Vamos ligar o nosso MSX e vamos ver. Aqui, ó, tela preta, porque a gente deixou o nosso debug step by step ligado. E aí a gente vem aqui no run stop. Ele vai começar o processo de debug todo. E a gente pode parar a qualquer momento. Então agora está parado. E com isso a gente consegue ver o posicionamento dos LEDs, que LEDs estão sendo ativados passo a passo. A gente querendo rodar alguma coisa passo a passo, a gente pode simplesmente ir clicando aqui, fazendo o passo a passo, ou parar e executar aqui. Então aqui, ó, você pode ver que agora está funcionando. Mas se eu apertar aqui, ó, tá parado, nosso MSX está parado, esperando alguma coisa. E aqui, ó, se eu der um next, ele vai passo a passo, fazendo o processo de boot. Então vamos resetar aqui para vocês verem. Então, meu amigo escovador de bytes, como você pode ver aqui, ó, o passo a passo está ativado, o run stop também está ativado. Então a nossa máquina está parada, apesar de estar ligada, ela está no estado inicial de boot aqui. Você pode ver todos os LEDs que estão ativos no processo inicial de boot do seu MSX por aqui. Aqui você consegue ver as tensões que estão passando para a máquina. E aí, se eu quiser, amiguinho escovador de bytes, usando esse botão aqui, Run Stop, eu posso continuar o processo de boot do MSX e parar em determinado momento. Quando eu paro num determinado momento, usando esse botão aqui, Run Stop, eu posso ver como é que está o andamento aqui, ó, do barramento de dados, do address bus, né, do barramento de endereços, e os sinais principais do MSX todo aqui. E com isso você consegue acompanhar o processo de boot do MSX passo a passo. Se eu soltar, o processo de boot vai continuar. Eu posso parar nesse momento aqui, por exemplo. Nesse momento, esses são os pinos lá dentro que foram modificados, baseado no momento que eu estou aqui agora do MSX. Inclusive, você pode fazer isso com cartucho rodando, com um monte de coisa, né? Então, por exemplo, vamos continuar aqui o processo de boot. Você vai ver ali que ele vai, os addresses vão começar a se mover de novo. E assim caminha a humanidade. Vamos dar mais um reset aqui. Ele está parado ali. Vamos dar o run. Vamos chamar aqui vamos fazer aqui os testes de testar vídeo run dessa vez. Quer ver, o teste da vídeo run é um pouco maior. Ele está testando lá. E a gente pode ver aqui durante o teste, a gente pode parar. Ó, parei nesse momento aqui. E aqui, ó, os dados que a gente precisa coletar. E ali parado na página de vídeo 0. Então, vamos soltar de novo aqui. E o teste continua. Ó, virou para a página 1. Virou para a página 2. E assim sucessivamente, sendo que você pode parar o processo a qualquer momento, simplesmente clicando aqui e parar nesse momento aqui. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Espero que você tenha curtido a iBollet, espero que seja útil para você. Se você estiver interessado em ter mais informações ainda sobre a iBollet,
dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem lá links para o GitHub, link para o site da MSX Makers, que fala muita coisa sobre a iBollet lá também. Tem um guia compreensivo para você montar a sua própria iBollet lá. Então não esqueça de sempre dar um confere aqui na descrição do vídeo, que sempre tem os links úteis para você, amigo escovador de bytes, que vai tentar montar a sua iBollet aí dentro de casa. E aproveitar também esse finalzinho de vídeo para falar sobre a MSX Rio. Primeiro semestre, vai acontecer agora dia 22 de março de 2025. O horário é de 9h30 da manhã até as 16h30, lá na Nave do Conhecimento, que fica no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro, na rua Arquias Cordeiro 1516, do ladinho do Engenhão. Se você botar lá no seu Uber, lá Engenhão, ele vai te deixar exatamente onde você precisa estar. E lá na Nave do Conhecimento vai ter a galera lá, toda a galera da MSX Rio, vai ter a galera do Retrópolis, a galera de Niterói, todos os nossos amigos estão sempre lá, Frank Maziero, do Clube Odyssey, a galera toda aí que está sempre lá com a gente, Marco Antônio também vai estar lá com a gente, Rogério Bellarmino, Tecnobytes, vai estar lá com certeza também. Todos aqueles nossos amigos que a gente encontra lá e que vão levar seus projetos maneiros e suas coisas bacanas para a gente poder ter um dia de confraternização entre a galera da retrocomputação, bater papo, trocar ideia de projeto, trocar figurinha, enfim, é um dia muito legal e eu espero que você aproveite para chegar lá e me dar um abraço caloroso, um amplexo amigo, igual o abraço caloroso e o amplexo amigo que eu dou aqui em todos os nossos apoiadores do canal, que é a galera aqui da lateral do vídeo. Vocês já estão carecas de saber. E um agradecimento todo especial hoje para o Guilherme Ian, que além de já ser um apoiador aqui no nosso clube de canais que está pausado por conta do YouTube, que não me manda o PIN, mas ele resolveu ajudar de outra forma e se inscrever aqui, ó, no nosso queridíssimo programa do Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e agora é o nosso mais novo patrono aí, o nosso querido amigo Guilherme Ian, que agora é um verdadeiro escovador de bytes duplamente, porque ele assina 2 dos nossos programas de patrocínio. Muito obrigado, Guilherme Ian, você está sempre ajudando a gente aí. Um beijo enorme. E um beijo enorme para todos vocês aí que dão seu like, curtem o canal, se inscrevem, postem seus comentários aqui para ser lidos nos dias de leitura de comentários, para pegar os feedbacks aí de vocês, que isso é o mais importante. O mais importante é pegar o feedback de vocês e fazer um canal cada vez maior, melhor e mais bacana. Então, galera, e não se esqueça de nunca jamais ser feliz. Até o próximo vídeo, galera. Aquele amplexo camisa, aquele amplexo amigo, aquele amplexo amigo, aquele amplexo amigo, aquele amplexo amigo, aquele abraço caloroso.